Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje de Mirassol 1, Flamengo 5 pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo que poderia ser difícil para o Flamengo, né? Jogar fora de casa. Quarta-feira tem jogo pela Libertadores, jogo decisivo com o Cruzeiro. Então, né, preservar alguns jogadores ou não preservar, sempre fica essa questão. E o Flamengo entra em campo, então, com algumas modificações. O Danilo no lugar do Léo Ortiz. Paquetá começando o jogo de titular, de segundo volante, no lugar do Jorginho. Na frente, Luiz Araújo voltando de lesão. Carrascal jogando centralizado, né? Fazendo a função do meio de ligação, que é onde ele joga melhor. Fez uma grande partida hoje o Carrascal. Na esquerda o Plata, né? E o Pedro jogando de centroavante. Não consigo entender a ausência do Pedro de nenhum jogo, mas isso aí é só um comentário breve aqui. Então o Flamengo começa contra o Mirassol, que é um jogo difícil, na casa deles, um campo pequeno, aquela situação ali do Mirassol jogar bem em casa, mas o Flamengo, com menos de um minuto, já tem uma grande chance com o Carrascal, que ele chuta, e o goleiro faz uma boa defesa. O Flamengo então ficou em cima do Mirassol. O Mirassol, quando tinha a bola, tentava jogar, não foi um time covarde, né? Muitos times jogam contra o Flamengo sem tentar nos atacar, só se defendendo e tentando sair para o contra-ataque. O Mirassol não. O Mirassol, quando tinha a bola, tentava jogar, né? Então o Flamengo controla o jogo no primeiro tempo, mas sem conseguir acabar bem as jogadas. Faltava acertar aquele último passe, tomar a decisão certa, acertar a finalização. Até que o Flamengo faz 1-0, num bom lançamento para o Varela. O Varela faz um cruzamento, né, rasteiro, um arco para fora. O goleiro rebate mal, o Plata rola e o Carrascal faz 1-0 para o Flamengo. Esse gol dá uma tranquilidade, né? O Palmeiras perdeu ontem para o Fluminense, então o Flamengo não poderia deixar escapar essa oportunidade de tirar mais 3 pontos do Palmeiras. Quando você está atrás do adversário, o adversário tropeça, você tem que ganhar o jogo. E foi o que o Flamengo fez hoje. Então, assim, né, tiramos 3 pontos do Palmeiras. Esse 1-0 tranquiliza o jogo pra gente, né? O time vai pro vestiário mais calmo e volta pro segundo tempo acertando o que não estava acertando no primeiro tempo, que era o que? As finalizações, os passes, a assistência. Uma coisa que a gente sempre observa, se o Flamengo acertar, se os jogadores acertarem ali o último passe, aquele detalhezinho, o Flamengo contra qualquer adversário vai ganhar. O que muitas vezes a gente peca, a gente tem volume de jogo, mas não consegue, né, caprichar para fazer o gol, falta. E hoje não faltou esse acabamento na jogada, essas finalizações. O Flamengo conseguiu, todo mundo viu o jogo, conseguiu meter 4 gols no segundo tempo, 1 no primeiro, 4 no segundo. Os gols do Flamengo, a maioria, foram feitos de contra-ataque. Mas não foi... O Flamengo em nenhum momento ficou na retranca, defensivo, deixou a bola com o Mirassol e tentou sair para o contra-ataque. Eu estou falando isso porque tem uma grande diferença. Quando você joga recuado para explorar a velocidade no contra-ataque e quando as circunstâncias do jogo lhe apresentam esse fator. O Flamengo marcava o Mirassol lá em cima, mas o Mirassol, normal, conseguia entrar no nosso campo. Eu acho que o grande erro do Mirassol, e uma coisa muito boa pra gente, qualquer adversário que fizer isso vai perder pra gente, o Mirassol passava muito da linha da bola, os jogadores. Então o Mirassol estava entrando no campo do Flamengo, passava ali do meio de campo, chegava na nossa intermediária. Então tinha muito jogador do Mirassol já encaixotado na frente.
O Mirassol não é um time talentoso, de meio-campistas bons, eles vão perder a bola. No que eles perdiam a bola, aí que está o grande mérito do Flamengo, é roubar a bola na defesa e fazer essa bola chegar com qualidade na frente, com velocidade, com qualidade. Porque às vezes o adversário te entrega o contra-ataque, como foi hoje. O Mirassol passou a atacar de forma... muita gente na frente, deixando um sistema totalmente aberto atrás. Só que o que acontece em alguns jogos? O Flamengo recupera a bola e não tem essa qualidade para sair em velocidade, para acertar o passe. Então hoje não. Hoje o Flamengo recuperava a bola do Mirassol, conseguia sair jogando com Luiz Araújo, com Carrascal, grande partida do Carrascal, com Plata, o Pedro fazendo pivô, que é importantíssimo, né? Tem um gol do Flamengo que ele faz isso, acho que é o gol do Luiz Araújo. Ele recebe de pivô, o jogador passa, ele dá a cavadinha, a bola vem para o Luiz Araújo que faz o gol. Então o Mirassol passou a atacar, como eu disse, na minha visão, de forma desorganizada, assim, e muitos jogadores passando da linha da bola, logo na intermediária ali, e isso facilitou pra gente, né? O Flamengo bem na marcação, recuperava a bola, conseguia fazer essa transição muito bem feita. Acho que todo mundo jogou bem, não vejo assim alguém abaixo, acho que o time todo jogou bem, consciente, concentrado. É claro que depois faz o terceiro, faz o quarto, o time dá uma queda na questão de concentração ali, né? Mas normal, o jogo já estava ganho. O Leonardo Jardim faz as substituições corretas, tira o Luiz Araújo que vinha de lesão, tira o Pulgar para descansar, né? Coloca o Jorginho, tira o Paquetá para descansar, a Arrascaeta para pegar também ritmo de jogo. E logicamente quando você coloca Jorginho e Arrascaeta, o nível técnico não vai cair, pelo contrário, né? Até sobe. E esse tipo de jogo, quando o adversário sai para nos atacar de qualquer jeito, fica muito bom pro Jorginho. Essa bola cai no pé dele, ele consegue limpar a jogada e facilitar o nosso ataque, né? Então a gente faz 5-1 no Mirassol, um jogo, como eu já disse, mesmo o Mirassol não estando bem no Brasileirão, mas está bem na Libertadores. Isso quer dizer que não é um time qualquer, né? Contra o Flamengo, todo mundo quer ganhar, principalmente quem tá mal, que é o jogo que vai dar aquele ânimo, e o Flamengo consegue controlar o jogo do primeiro ao último minuto, aproveita as oportunidades, faz jogo, faz gol de bola trabalhada, como é o primeiro gol, né? Uma movimentação nas costas da defesa, faz gol depois de transição, então mostrou um repertório de jogo. O Flamengo hoje jogou bem com a bola, jogou bem sem a bola, jogou bem com a marcação alta, jogou bem com uma marcação mais recuada, conseguiu encaixar velocidade, que às vezes a gente não consegue, conseguiu encaixar velocidade. Tecnicamente foi um bom jogo, né? Porque às vezes também você tem espaço, mas o cara erra o passe, o cara erra a tomada de decisão. Hoje não. Hoje, na maioria das vezes, os nossos jogadores foram bem, tanto na parte técnica como na parte de tomada de decisão, que é uma coisa que muitas vezes a gente não vai bem, né? Então sai de lá com 5-1 sobre o Mirassol. Estamos, né, pensando positivo, estamos em primeiro lugar do Brasileiro, que nós estamos 3 pontos atrás do Palmeiras. O jogo que falta é contra o Mirassol no Maracanã, né? Não é possível que a gente vai tropeçar contra o Mirassol no Maracanã, espero que não. Então, vencendo esse jogo atrasado pela 4ª rodada contra o Mirassol no Maracanã, a gente vai ter o mesmo número de pontos que o Palmeiras. E a gente tem o saldo de gols melhor e mais gols. Então, já tiramos uma vantagem que em algum momento aí no pós-Copa estava parecendo que o Palmeiras ia escapar, né? Tava 9 pontos na frente, mas contando com a vitória desse jogo a menos, aí que o Flamengo tem 6. Aí o Flamengo estava muito pressionado em campo, porque não podia perder nenhum ponto, mas conseguimos tirar essa diferença.
Para o jogo de quarta-feira, espero que o Leonardo Jardim entre com o Pedro de titular, tá? O Pedro hoje mostrou, né? Fez gol. O gol que o Pedro faz, o primeiro gol do Pedro, o terceiro do jogo, antecipando o zagueiro, ele antecipa o zagueiro. Ele percebe onde a bola vai e antecipa. Então, gol típico de centroavante. E o quarto gol do Flamengo, o segundo gol do Pedro também, ele domina, corta para dentro e chuta entre o goleiro e a trave. É indefensável, né? Então, assim, acho que é um jogo onde o Flamengo precisa vencer. O empate leva para os pênaltis, a gente não quer isso. Então, acho fundamental quarta-feira a presença do Pedro no time titular, tá? Essa vitória também dá confiança, dá tranquilidade, porque se o Flamengo tropeça hoje, a pressão para quarta-feira já ia aumentar, né? Fala, pô, o Palmeiras perdeu, o Flamengo empata ou perde para o Mirassol, seria terrível, terrível. Então, essa vitória convincente de 5-1, com alguns jogadores que não vinham bem, principalmente Carrascal. Espero que ele mantenha esse nível de atuação, né? Que o Carrascal é importante para substituir o Arrascaeta, quando o Arrascaeta cansa. O Luiz Araújo mesmo, que um tempo aí afastado por causa de lesão, voltou muito bem. Então, que a gente possa, que essa vitória de 5-1 contra o Mirassol nos dê força, confiança, para fazer um bom jogo quarta-feira contra o Cruzeiro. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.